Oi, pessoal, gratidão, 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 muita luz, muita abundância para todos nós. Faz tempo, né, que eu não apareço online aqui com vocês. Pois é, hoje eu maratonei gravar as aulas do Clube da Liz. E aí eu aproveitei para poder gravar, falar aqui sobre um tema que tá muito recorrente na internet. Oi, Josiane, bom dia, tudo bom, querida? Já compartilha com seus contatos, por favor. Gratidão, muita luz, muita abundância, muita prosperidade. Pessoal, eu vou falar sobre a série Adolescência, tá? E se você ainda não viu a série, então para agora, não assiste a live, tá? Porque eu vou dar spoiler, sim. A série Adolescência relata um crime por um adolescente de 13 anos, né? E aí, Liz, o que isso tem a ver com a energia do dinheiro, já que você fala sobre a energia do dinheiro? Vamos esclarecer, né? Energia do dinheiro é o fluxo das nossas emoções, tá? Todas as tuas emoções, elas vão culminar na energia do dinheiro. Por que na energia do dinheiro, Liz? Porque a energia do dinheiro é a energia básica, tá? É a energia básica de sobrevivência nesse planeta, certo? Tá claro isso para você? Por exemplo, esmalte, dinheiro, óculos, dinheiro, batom, dinheiro, roupa, dinheiro, comida, celular, casa, apartamento, carro, os móveis, tudo isso é comprado com dinheiro. Então, todas as tuas emoções, alegria, tristeza, ansiedade, empoderamento, todas as tuas emoções, elas vão culminar no final para que você produza a tua energia de dinheiro, seja ela muito pouquinha, muito escassa, ou seja ela muito abundante, ok? Então, nesse seriado, eu recomendo que você assista, mesmo vendo aqui os spoilers, eu recomendo que você assista, tá? No seriado Adolescência, ele fala sobre as questões das emoções que a gente desenvolve na escola e dentro de casa, e o seriado ele aponta para vários lados, né? Quem quiser, olha o ponto que mais impacta. Então, por exemplo, eu tenho visto as pessoas comentarem na internet muito sobre a ausência dos pais na questão das redes sociais onde os filhos utilizam, né? Eu tenho visto, assim, muitos vídeos onde as pessoas falam assim, porque os pais precisam monitorar o que os filhos estão visualizando no celular. Os pais precisam monitorar o quanto seus filhos ficam na internet, o quanto eles ficam usando o celular e quais aplicativos. Gente, isso tudo é importante? Sim, é importante. Eu tenho filho adolescente e sim, é importante que você monitore o que o seu filho adolescente está visualizando. Ele não tem estrutura ainda mental para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que é errado. Ele está formando o cérebro dele ainda. E as informações que ele mais absorve são as informações dos coleguinhas, da escola, da turma que tem a idade dele. Você pode ter certeza, não são as informações que o papai e a mamãe passam, as que ele mais absorve. Mas tem um detalhe muito importante que as pessoas estão deixando passar, porque estão focando muito na questão do celular. Sim, tela é prejudicial? Tela é muito prejudicial em excesso. Porque se você orientar e se você monitorar, o seu filho conseguirá utilizar o telefone, a tela, vamos falar assim, né? Não vou dizer as redes sociais, tá? As redes sociais eu acredito que requer maturidade para que o adolescente acesse as redes sociais. Mas eu quero tirar o foco de que só as telas são prejudiciais, né? Porque o discurso da internet hoje é assim, porque antigamente estava tudo bem, agora com as redes sociais as crianças estão se perdendo, os adolescentes estão se perdendo, porque agora com as redes sociais as pessoas se perdem mais facilmente, agora o mundo está virado da cabeça para baixo, do avesso. Bom, não é bem assim, né? Os extremos são sempre prejudiciais. O que eu vejo é o seguinte, o excesso de rede social é prejudicial? Sim, é muito prejudicial.
O celular é uma válvula de escape para muitos pais? Sim, é. Porque muitos pais não têm com quem deixar os seus filhos. Ele só precisa monitorar. E eu já quero de imediato sugerir, o que eu uso é o Family Link, tá? É gratuito, é do Google, é restrito, Family Link, você instala no seu celular, instala no celular do seu filho, e por ele você consegue monitorar o tempo que o seu filho utiliza do celular, quais aplicativos ele utiliza, quanto tempo ele utiliza de cada aplicativo. Então, por exemplo, YouTube, 20 minutos, 15 minutos. Joguinho tal, joguinho A, B e C. Você consegue estipular quanto tempo o seu filho pode utilizar cada aplicativo. O WhatsApp, para muitos pais, o WhatsApp precisa ser ilimitado, porque é a forma que os pais têm de se comunicar com os filhos que ficam em casa. E não adianta as pessoas falarem assim, mas na minha época era sem celular e eu vivia muito bem, obrigado. Olha, se você vivia, ótimo pra você, mas não era todo mundo que vivia muito bem, obrigado não. Muita gente não tinha como se comunicar com os filhos e os filhos ficavam em casa trancados sozinhos, tá? Os filhos ficavam em casa trancados sozinhos porque os pais precisavam sair para trabalhar, correndo o risco de colocar um incêndio na casa, fazer alguma coisa, enfim. Então, nós precisamos tirar esse jargão, né? Esse rótulo de que as telas estão acabando com a humanidade. Não, gente, não é bem assim, tá? Eu acredito que é sim prejudicial quando não tem monitoramento. E aí, quando não tem monitoramento, até para idosos, até para pessoas adultas, é prejudicial. Porque muitas vezes o casal, já adulto, 30, 40 anos, tá ali, o marido no celular, a esposa no celular, e eles não se comunicam. Então, sim, tela em excesso é prejudicial para qualquer idade. Não só para adolescente, para qualquer idade. Mas o ponto que eu quero trazer aqui sobre a série adolescência é a questão da escola, né? É incrível como tem passado despercebido nos vídeos que eu tenho visto na internet o quanto a escola é prejudicial pro adolescente, pros alunos, vou dizer assim, pros alunos. E daí eu não sei se nós estamos preparados para falar sobre esse assunto, né? Porque ninguém quer mexer nisso. A política não quer mexer nisso. Os educadores não querem mexer nisso. E os pais não querem mexer nisso. Ninguém sabe nem por onde começar. Como é que vai se, né? Como é que vai se trabalhar nisso para reestruturar a educação? Para reestruturar o ambiente escolar. Porque sim, o ambiente escolar é um ambiente agressivo. Você tem uma sala de aula aí com 15, 20, 30 alunos ou mais, dependendo da escola, entende? E aí nessa sala de aula você tem famílias diferentes, porque cada aluno vem de uma casa com uma mentalidade. Um vê o pai abusando da mãe, outro vê a mãe abusando do pai, outro vê uma mãe sendo passiva, outro vê a família deixando a vida ser levada de qualquer jeito. Então nós temos ali várias mentes na mesma sala de aula, com professores que às vezes não estão bem preparados para lidar com aquilo, né? Não sabe como lidar com 30 cabeças. Imagina, gente, eu e você, a gente tem 2 filhos dentro de casa. Algumas das minhas clientes tiveram 3, 4 filhos, mas a maioria teve 2 filhos, 3 filhos, né? Pouquíssimas tiveram 4, 5 filhos. E eu tô falando de mulheres com 50, 60 anos. Agora você imagine um professor numa sala de aula tendo que lidar com 15, 20, 30 alunos. Com cabeças diferentes, com educação diferente, com uma mentalidade que ele não tem como prever a reação, né? Então, aqueles alunos, eles vão se comunicando ocultamente entre eles e o professor não sabe o que eles estão conversando, porque não tem como você monitorar 100% do tempo. E os pais não ficam sabendo. Então, o que eu quero sugerir? Pais, conversem com seus filhos diariamente. Perguntem o que acontece na escola. Perguntem o que está acontecendo no dia a dia, na escola, porque eles não vão soltar tudo. Eles soltam uma coisinha aqui, daí eles soltam outra coisinha acolá, e daí eles... Tem pais que são iludidos, né? Eu lido muito com isso, né? Os pais iludidos. Ai, não, porque
porque eu e meu filho, nós somos muito amigos, meus filhos me contam tudo. Não se iluda, gente, pelo amor de Deus. Olha, se tem uma coisa que é importante, você quer fingir para os outros que o teu filho te conta tudo, que você sabe de tudo que está acontecendo, tudo bem. Tudo bem, finja para os outros, mas para você mesma, você tem que olhar e dizer assim, cara, eu acho que meu filho só tá me contando 10, 20%. É porque não contam. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu atendo mulheres maduras, mulheres que têm famílias, mulheres estruturadas. E quando elas trazem os traumas, e eu pergunto, quem te ajudou a lidar com isso na sua infância? Não, ninguém. Você contou para sua mãe? Não, não contei para minha mãe. Contou para o seu pai? Não, não contei de jeito nenhum. Contou para uma amiga, para sua tia, para sua avó? Não, nunca contei para ninguém. Ninguém sabe disso. Eu tô falando disso agora. 30, 40 anos depois, a pessoa está lidando com o bullying que ela sofreu na escola. Porque daí você vai investigando, e você percebe o seguinte, a pessoa, ela tem medo, ela tem muito medo de várias situações. E aí quando você vai investigando, aquele medo veio do quê? De 2 alunos, lá na época da escola, quando ela estava no 3º, no 4º ano, que os alunos acuaram ela no canto da sala de aula e ela ficou assustada e aquilo criou um rompimento na linha do tempo dela. Então, todas as vezes em que alguém a deixa acuada, ela fica extremamente assustada, com medo, imóvel e não consegue agir. E aí você pergunta, mas você não chegou em casa e conversou com seus pais? Não, nunca conversou isso com os pais. Então, assim, o que você sabe dos seus filhos é 10, 20%. Eles vão filtrar. Por quê? Tem filhos que não contam porque tem medo dos pais irem lá tomar satisfação e aí ele vai passar vexame. Tem filho que não quer ser chamado de X9. E sim, quando eles trazem para os pais uma questão que eles não conseguem resolver e os pais vão lá tomar satisfações, os pais vão lá tentar resolver, os amiguinhos apelidam eles de X9. É, você é X9. E aí começam as exclusões. Ou seja, a escola hoje é um campo de guerra. É um campo de guerra. Se você, pai, acha que tá tudo bem, que é um lugar maravilhoso, olha, você tá muito alienado, você precisa acordar para a realidade e lidar com isso. Alice, mas eu vou fazer o quê? Porque esse é o nosso desespero, né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou mandar o meu filho? Porque eu preciso trabalhar. E aí? Né? As mães se questionam, mas o que eu faço? Eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer? Para onde eu mando meu filho? Você não manda para lugar nenhum, você manda para a escola, até porque você não pode tirar o seu filho da escola, segundo a nossa legislação brasileira, você não pode tirar o seu filho da escola, mas você pode conversar com seu filho e orientar. Se ele errou, se ele cometeu um delito na escola, você pode conversar com ele e explicar para ele as consequências do delito dele, não só hoje, mas a longo prazo. Por isso que é importante a gente entender sobre a energia do dinheiro, porque as questões das minhas emoções hoje, eu adolescente hoje, com 10, 12, 13, 14 anos, enfim, já peguei aí criança e adolescente, né? Englobei criança e adolescente, porque com 10 anos muita gente já consegue ter uma noção, né? Muita criança com 10 anos já consegue ter uma noção. Outros não. Outros ainda são muito ingênuos, eles não conseguem perceber. Então, você precisa conversar com o seu filho dentro das limitações do seu filho e dentro das suas limitações, você precisa desenvolver um diálogo com o seu filho, entende? Um diálogo de sondar o que está acontecendo. E daí, na primeira semana, você todo dia perguntando uma coisinha daqui, uma coisinha dacolá, e escuta uma coisa ou outra, você vai juntando as pecinhas para você saber onde o seu filho está inserido. Porque quando a gente assiste um seriado, que nem o seriado da adolescência, o que você pensa? Isso nunca vai acontecer comigo. Todo mundo pensa que nunca vai acontecer comigo. Mas deixa eu contar uma coisa para você. A cada 9 pessoas eu atendo, tá? Eu atendo há mais de 10 anos. A cada 9 pessoas, a cada 10 pessoas atendidas, 9 sofreram algum tipo de abuso. É muito alto o índice. É muito alto. Ou foi abusada pelo pai, pelo padrasto, pela mãe, pela tia, pela avó. Vários tipos de abuso, tá? Eu não estou falando só do abuso sexual. Vários tipos de abuso, vários tipos de assédio, vários tipos de amedrontamento, entende? Onde a criança é exposta a agressões dentro do próprio lar, dentro do próprio ambiente familiar. Muitas crianças. Então, às vezes a escola, mesmo sendo esse ambiente onde ela tem que lidar
com vários soldados que estão lutando contra ela. É isso mesmo. Quem já foi na escola, ou você era o soldado que maltratava os outros, ou você era o soldado maltratado. Entende? Ah, não, mas eu tinha os meus amiguinhos. Claro que sim, todo mundo tinha ali os seus 3, 4, 5, a sua turminha. Mas em todas as séries, em todas as escolas, você sempre teve alguém que fazia bullying, que te maltratava, que ria da sua cara, que ria da sua magreza, que ria porque você estava acima do peso, que hoje é mais comum o óculos, né? Mas na minha época o óculos não era comum, então quem usava óculos era fundo de garrafa, né? Olha o olho fundo de garrafa, olha o olho de vidro, olha não sei o que. Então, tipo assim, eram tantas coisinhas que a escola fazia, que a escola faz até hoje, né? Não a escola em si, mas o que forma a escola, que são os alunos, né? Os coleguinhas. E não adianta a gente ser iludido e achar assim, mas a escola é tudo maravilha, eles adoram os coleguinhas. Não, ele adora, ele gosta de alguns coleguinhas, não de todos, né? E você precisa conversar. Então, assim, se você ainda não assistiu o seriado Adolescência no Netflix, eu recomendo que você assista, vendo diversos ângulos, entende? Vendo o ângulo do quanto é prejudicial telas, né? Por exemplo, aqui em casa, eu e meu marido, nós gostamos de fazer trilhas, nós gostamos de caminhar na praia, então a gente vai e caminha 3, 4 quilômetros para ir, 3, 4 quilômetros para voltar. Os meus filhos não gostam. Não. Se eu perguntar assim, ô filho, você quer ir caminhar na praia ou você quer ficar aqui jogando? É óbvio que eles querem ficar jogando. Mas eu não pergunto se eles querem ir. Eu digo assim, vão passar protetor solar que agora nós vamos dar uma caminhada na praia. É assim. Eu não pergunto se eles querem ir, porque se eu perguntar eles não querem, eles querem ficar em casa jogando. Então no celular deles eu limitei o tempo de jogo. O tempo de jogo não, o tempo de uso de tela. É óbvio que eles usam a maior parte do tempo para jogar, mas ainda jogam muito menos. E daí você, mãe, vai passar por várias questões, que é o seguinte. O meu filho Luiz Gustavo fala assim, mas o meu amigo fulano de tal joga até às 11 horas da noite. O meu filho dorme às 8 da noite. E os coleguinhas riem porque ele dorme às 8 da noite. E daí eu falei pra ele assim, por que você fala pro coleguinha que você dorme às 8 da noite? Daí ele falou assim, porque ele quer jogar. E eu disse pra ele que eu não posso. Eu digo, então diga que você estará fazendo outra coisa. Não precisa você dizer pra ele que você vai dormir. Porque ele tem 12 anos. E o coleguinha, aliás, os coleguinhas dele, primos inclusive, jogam até tarde da noite. Entende? Tem coleguinhas que acordam 3, 4 horas da manhã pra jogar. Porque os pais não estão vendo. Então, por exemplo, o Family Link, esse aplicativo que eu instalei no meu celular, e uma colega do jiu-jitsu, né? Uma mãe lá da colega do jiu-jitsu deles que me indicou. Ela disse, olha Liz, isso aqui dá pra controlar. Eu, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque daí eu não preciso ficar atenta. Se eles utilizarem 1h30, o celular bloqueia automaticamente. Desliga tudo, não usa mais nada. Bloqueou. Entende? E para alguns aplicativos eu ainda defino um tempo específico. Então, tipo assim, YouTube, 10, 15 minutos, né? Outro aplicativo, tantos minutos. E daí eu deixo outros liberados, tipo o WhatsApp, porque eles não gostam de ficar ligando, falando e conversando com a avó, com a tia, com quem for, quer que seja. Não, no Zap eles não querem usar de jeito nenhum para mandar mensagem, para conversar. Uma vez ou outra com um coleguinha aqui, outra com lá, quase nada, né? Mas joguinho e YouTube, nossa, se deixar, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Se deixar, eles usam da hora que acorda até a hora de dormir. Então, no seriado, eu lembro que tem uma hora que a mãe do guri tá se sentindo culpada, tá se questionando e ela diz assim, várias vezes eu levantava para ir ao banheiro 1h da manhã e ele tava no computador. Gente, uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos no computador 1h da manhã, como é que essa criança acorda? Como é que ele tem estrutura para acordar de manhã e para poder se programar para o dia? Tem pais que vão dizer assim, não, mas ele estuda à tarde, então tá tudo bem ele dormir até as 10, 11 horas da manhã. E a rotina desse adolescente? Ele não tem rotina em casa? Rotina de ajudar a colocar a mesa do café? Rotina de preparar o seu próprio café? Rotina de lavar a louça do café? De ajudar, de recolher o lixo? Ele não tem nenhuma rotina? Então, o que eu me pergunto é, o que
os adolescentes e as crianças de hoje estão aprendendo conosco, os pais, né? Nós estamos, e eu acho que aí é essa pergunta que você tem que se fazer, eu estou preparando meu filho para a vida adulta? Eu estou preparando meu filho para ter responsabilidade? Eu estou preparando meu filho para viver sem mim? Ou não? Ou eu estou simplesmente deixando porque é mais fácil? Porque sim, eu sou mãe e eu concordo com vocês. É muito mais fácil largar pra lá e deixar no celular. Liz, você já fez isso? Já eu tô fazendo um tratamento e esse tratamento me deixa assim muito grogue. Então tem dia que eu tô assim exausta, com dor de cabeça, com reações do remédio, dos remédios, né? Então é muito fácil pra mim. O que eu faço? Eu pego o celular e dou lá 3 horas a mais, porque eu não tenho estrutura pra levá-los na piscina, eu não tenho estrutura pra levá-los no jiu-jitsu, eu não tenho estrutura pra ir caminhar com eles. Então, tipo assim, eu tô destruída. Então é fácil pra mim. Pluft! Não existe criança em casa. Quando você dá o celular pra eles, acabou. Não tem criança em casa. Só que é o seguinte, eu não posso fazer disso a rotina. Entende? Eu não posso criar filhos como se eles não estivessem dentro de casa, como se eles estivessem lá alienados. No seriado, vai falar muito sobre a questão do Instagram, né? O menino tinha Instagram e eles tinham uns códigos lá entre eles. Eu disse que eu ia dar spoiler, né? Eles tinham os códigos lá entre eles. Já tô falando pra você ficar atento, se você for assistir, presta atenção nos códigos. E é incrível como eles se comunicam de uma forma que você não percebe, que você não entende. Entende? Que os pais não percebem, que os pais não entendem. Então, os meus filhos descem aqui pro condomínio pra jogar na quadra e rola de tudo lá na quadra, né? Então, são meninos, eles querem comparar o tamanho da ferramenta. Tipo, olha só, 10, 11, 12 anos. Então, como é que eu sei disso? Porque os meus filhos são orientados diariamente a trazer para casa o que acontece lá fora. Mas é diariamente, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Daí você vai falar assim, Liz, mas é muito cansativo. Sim, gente, é muito cansativo. É exaustivo. Mas é uma forma de precaver, de minimizar. Quer dizer que vai eliminar todas as possibilidades de algo desandar, Liz? Não, não vai eliminar. Mas eu vou minimizar as chances de desandar. Porque você imagina, né? As crianças nessa idade, olha só, nessa idade, 10, 12, 13, 14, 15 anos, eles estão se desenvolvendo. Agora imagina uma turminha na quadra de futebol lá, comparando a ferramenta deles, puxando o calção para comparar a ferramenta. Então, isso é algo fisiológico, tem crianças que são um pouco mais dotadas, outras que são menos dotadas. Como é que eles vão lidar com isso? Entende? E o que se recusa? O que não quer participar dessa brincadeira? E aí os outros começam a fazer bullying. Ah, você não quer mostrar porque você sabe que você tem 1 grão de feijão. Ah, você não quer mostrar porque você sabe que a gente vai descobrir que você não tem nada, bababá. Então, tipo assim, são essas coisinhas pequenininhas que vão acontecendo no dia a dia do teu filho, que você não sabe porque você não pergunta, porque você não tem e perguntar não é perguntar uma vez. Porque quando você pergunta uma vez, eles dizem, não, tá tudo bem, filho, aconteceu alguma novidade hoje na escola? Não. O filho desce pra brincar na quadra de esporte. Daí você pergunta, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. A criança chega chorando, a criança chega irritada, a criança chega mal-humorada, alguma coisa aconteceu. Entende? Então, é importante ir sondando e pesquisando diariamente. Por que diariamente, Liz? Porque vai ter uma hora em que ele vai começar a soltar uma coisa daqui, uma coisa dacolá, e você vai ficar sabendo. No seriado, a mãe diz assim, porque ele ficava trancado no quarto o tempo todo. Existem vários artigos na internet falando sobre os filhos do quarto, né? Que as crianças hoje ficam no quarto. Por quê? Primeiro porque é prático, né? Vai lá pro quarto, não me incomoda, eu vivo a minha vida de adulto aqui, você tá lá no quarto trancado, não me incomoda, né? Para muitos pais, essa é a realidade. E para outros, eles ficam lá trancados, porque daí eles podem ver, assistir, ouvir tudo o que quiserem e você não participa. Então, muitas vezes, aqui em casa, eu obrigo a deixar a porta aberta. Pode deixar a porta aberta. Ah, mãe, é a minha privacidade. Não, meu filho, aqui não. Nada de privacidade. Privacidade você tem lá no banheiro, para você poder fazer o seu negócio lá no seu trono, para você tomar o seu banho. Aqui não tem essa história de privacidade, não. Quando você for adulto, quando você pagar suas contas,
sabe? Quando você tiver 18 anos e você for responsável pelo que acontece com você, daí você vai ter a sua privacidade. Até lá eu vou participar das coisas que estão acontecendo, quem que tá falando, quem que tá conversando, né? Então, assim, é importante a gente observar o que tá acontecendo. Liz, vamos lá. Agora vamos falar da energia do dinheiro, né? Já destrocei aqui um monte a questão do seriado Adolescência. Recomendo que você assista. É pesado? É muito pesado. Eu chorei assim várias vezes, angustiada. É muito pesado, tá? Mas vale a pena pra refletir. Liz, eu não tenho filho. Assista. Liz, eu já tenho netos. Assista. Vai te trazer entendimento e conhecimento se você souber interpretar e ampliar, né, a sua consciência para perceber. Se você focar só no celular, você vai perceber só a questão do celular. Se você focar só na rede social, você vai perceber só a questão da rede social. Agora, se você observar o quanto a criança ficava dentro de casa sozinha, abre um outro campo. Se você observar o quanto a escola, inclusive no seriado, a escola mostra professores extremamente grosseiros, tá? Tipo assim, eles são abusivos, né? Durante o seriado. Então, se você observar com atenção os campos, você perceberá o quanto a escola hoje é muito mais prejudicial do que benéfica para os alunos. Porém, se você perguntar assim, Liz, o que é que eu faço? Eu não sei. Não sei, porque hoje em dia a gente nem pode falar tudo na internet. Se você falar tudo que você gostaria de falar, o que você pensa, o que você acha, sua rede social é bloqueada, você é eliminado, você é cancelado, né? Assim que fala, cancelado das redes sociais. Então a gente está vivendo um momento político complicado na nossa história brasileira. A gente está vivendo valores morais complicados, né? Nas escolas, na vida social, nas famílias, em vários ambientes, no ambiente comum do condomínio, na vizinhança, enfim. O que eu digo é, os pais precisam estar atentos. Por quê, Liz? Vamos lá. Lembram que no comecinho da live eu falei pra vocês que a energia do dinheiro, ela tem a ver com as nossas emoções? Inclusive, o slogan do meu Instagram é o seguinte: emoções igual dinheiro. As suas emoções, elas são responsáveis pela criação de dinheiro na sua vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que você mãe, você pai, você vó, que convive com essa criança, com esse adolescente, você é responsável pela energia do dinheiro na vida desse ser que está se desenvolvendo. Você é responsável pela prosperidade na vida dele. E aí tem pais que falam assim, mas eu pago a melhor escola, Liz, eu pago a melhor escola pro meu filho. E os coleguinhas? E o bullying que ele sofre? Porque eu já atendi pessoas que estudaram em escolas excelentes, escolas particulares, onde a mãe era diretora e a mãe não sabia que o filho sofria muito bullying dos colegas. Exatamente porque a mãe era diretora, eles desciam o pau na criança, entende? No adolescente. Maltratavam, judiavam, falavam coisas terríveis. E a mãe era diretora, estava ali e não percebia. Então a percepção, anota aí, percepção é uma das habilidades que você pode desenvolver para criar mais dinheiro na sua vida e na vida dos seus. E eu vou falar por que é importante isso. Nem todo mundo está preparado, né, para ouvir isso, nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Mas quando eu oriento os meus filhos, olha só, quando eu oriento os meus filhos sobre a vida, sobre as emoções, sobre como se portar diante da opinião dos outros, diante do comportamento do outro, entende? Então, por exemplo, uma frase que eu digo muito para os meus filhos não é porque o outro come merda que você também vai comer, né? Porque eles falam assim, mas o meu amigo faz. Mas o meu amigo experimenta, porque o meu amigo bebeu, porque o meu amigo fumou, porque o meu amigo cheirou, porque o meu amigo isso. Gente, coleguinha, olha, existem casos, você talvez não saiba disso, mas existem casos de adolescentes com 11, 12 anos, que nem é adolescente ainda, né? Pré-adolescente, viciados em pornografia.
Aí você vai dizer assim, ah, mas é por causa do celular. Pois é, em 1900 antigamente não era no celular, eram outras coisas, né? Mas enfim, o que eu quero trazer pra cá pra vocês? Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 10, 11 anos, ele já pode, não são todos, alguns são muito ingênuos e outros já se desenvolvem bastante, então ele já pode fazer movimentos lá com a ferramentinha dele e tal, e aquilo virar um vício diário. Então tem crianças, tem pré-adolescentes de 11, 12 anos viciados em pornografia e em masturbação. Observe o seu filho. Observe o que ele comenta dos coleguinhas, né? Então, quando os meus filhos trazem essas questões, e eles trazem, porque aqui a gente conversa abertamente sobre vários assuntos, e eu pergunto, e eu dou a instrução, e eu digo, ok, ele pode fazer isso, mas isso é prejudicial para ele. Ok, ele pode fazer isso, mas isso lá na frente vai acarretar em algo muito, muito, muito difícil para ele ter que lidar. E daí quando eles falam, mas o meu amigo pode, eu não posso. Por exemplo, aqui em casa, eu Liz, não deixo os meus filhos dormirem na casa de coleguinha. Aliás, na casa de ninguém, né? E aí eles vão falar assim, mãe, mas... Por exemplo, teve uma festa do pijama e o meu filho queria ir. Mãe, eu quero ir. Não vai. Não vai, filho, de jeito nenhum. Não vai. E eu nem vou dizer que você pode fazer a festa do pijama aqui em casa, porque da mesma forma que eu não confio de mandar você lá pra casa dos outros, pode ser que os outros pais não confiem de mandar aqui pra minha casa. E também não sei se eu quero essa responsabilidade toda aqui na minha casa, né? E daí ele ficou muito chateado. Porque não sei o quê, porque meus amiguinhos vão, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo. E eu disse, tudo bem. Quando você nascer filho das mães que deixam, você vai. Enquanto você for meu filho, não vai. Porque se os outros coleguinhas fossem meus filhos, não iriam. Entende? Então eu acho que o pai e a mãe precisa ter uma postura muito clara em relação ao que quer ser como pai, como mãe. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se você deixa o seu filho ir. Tá tudo bem. O importante é você compreender a sua responsabilidade. Porque lá na frente, 10, 15, 20 anos depois, presta muita atenção no que eu vou falar, porque agora vem a cereja do bolo disso aqui, tá? 10, 20, 30 anos depois, todas as emoções que esse filho acumulou no decorrer da formação dele vão repercutir na sua vida. Muitos pais não dormem direito. Muitos pais vivem imensamente preocupados e ansiosos em relação aos filhos e não sabem por quê. Eu vou dizer pra você. É por causa das emoções que os seus filhos desenvolveram ao longo da jornada sem que você percebesse. Entende? Você não percebia as emoções que os filhos estavam desenvolvendo, mas essas emoções, por falta de percepção sua, por falta de atenção sua, vão repercutir em você. Você não vai saber o motivo. Primeiro porque o seu filho não vai te falar. Não vai. Ele vai dizer, não, nunca aconteceu nada. Mas ele foi abusado pelo irmão, pelo sobrinho, pelo tio, pelo padrasto, pelo pai, pelo avô. Mas não vai contar. Os pais são quase os últimos a saberem, entende? Só que essas emoções que foram geradas nesse filho vão repercutir em você, lá na frente, mesmo sem você saber. Porque o campo energético, ele é compartilhado mesmo sem palavras, entende? E é por isso que você precisa entender mais sobre campo energético. Porque às vezes você está ansiosa demais, nervosa demais, sofrendo com insônia, e não era mais para você estar vivendo com isso. Porque, vamos calcular. Você está aposentada, você já tem a sua casa paga, você tem a sua aposentadoria que dá para você comer suas coisinhas, comprar suas coisinhas. Por que você não dorme tranquila? Por que você não dorme em paz? Por que você vive ansiosa? Por que você vive densa, nervosa? Por que você chora muitas vezes sem saber o motivo? Essas emoções que foram geradas nos filhos estão repercutindo em você. E você nem sabe quais são as emoções. Essas emoções prejudicam o dinheiro na sua vida, a prosperidade na sua vida, porque daí elas geram emoções negativas. Gente, a minha bateria tá quase acabando, tá? E essas emoções geram energias negativas. Deixa eu colocar aqui pra carregar, que daí eu consigo segurar mais tempo. Pera lá. Então, veja bem, essas... agora dá pra aguentar um pouquinho mais. Só para eu concluir. Você, olha só.
Energia é invisível, você não tá vendo, mas ela existe. Sabe quando você chega num ambiente e você não tá enxergando nada, mas você se sente desconfortável? Aquilo é energia. A energia que está reverberando naquele lugar. Uma coisa estranha. A pessoa não fala nada, as pessoas não falam nada, mas a energia está densa. Da mesma forma, às vezes você chega num ambiente e ninguém fala nada, mas a energia está vibrante. Daí você já se sente... Ai, que coisa gostosa, que lugar bom. E daqui a pouco começa uma conversa daqui e você percebe, entende? Energia você não enxerga, você não vê, mas ela existe. Todas as emoções do teu núcleo familiar interferem na tua vida. Isso mesmo. As mágoas, os ressentimentos, os aborrecimentos, as alegrias, as superações, tudo isso repercute na tua vida. Então, por que eu tô falando isso para você que é mãe de criança e de adolescente hoje? Mãe, pai, presta atenção. Cuidar da saúde mental do seu filho, cuidar das energias e das emoções do teu filho, mesmo que para isso você seja taxado de chata e de chato, é você fazer um investimento financeiro a longo prazo. Nossa, isso é muito amplo. Eu precisaria ficar aqui mais 10 horas falando sobre isso. É fazer um investimento financeiro a longo prazo. Olha, eu já atendi vários pais e várias mães que estão gastando a aposentadoria para sustentar os filhos. E por que eles fazem isso? Porque sente culpa. Nem sabe, mas tem culpa. Porque tem ressentimentos. Porque tem emoções ali reverberando. Porque talvez em algum momento, e aí aqui não estou generalizando de jeito nenhum, cada um com seu cada um na sua jornada, cada um tem que analisar. Porque a pessoa, na hora em que ela deveria estar cuidando das emoções dos filhos, ela estava cuidando de outros assuntos que para ela naquela época era importante. Existem situações de pais que tudo que eles construíram financeiramente, eles não conseguem usufruir. Não conseguem, eles ficam ali estagnados, não conseguem usufruir. Por que não conseguem usufruir, Liz? Porque aquele patrimônio foi construído às custas da ausência na vida dos filhos. E essa ausência gerou traumas, assim, irreparáveis, tá? Irreparáveis. Gerou situações, assim, que a pessoa não consegue de jeito nenhum lidar. Pode fazer terapia, pode tratar, vai amenizar, vai curar, mas a cicatriz existe. E aí, se a mãe e o pai não cura, vai reverberar neles. Eles nem sabem o que é. Porque energia você não enxerga, você sente. Então, quando o teu corpo, presta atenção, mãe, pai, quando o teu corpo está sentindo peso, quando o teu corpo está sentindo angústia, quando o teu corpo está sentindo ansiedade, quando você está sentindo depressão, quando você está sentindo desespero e você não sabe. Tem gente que chora todo dia, chora toda semana e não sabe por que está chorando. São as emoções do núcleo familiar que estão reverberando em você. Quando eu falo núcleo familiar, são filhos, mães, irmãos, cunhada, cunhado. A gente pode sim falar tudo que a gente quer para as pessoas, a gente pode sim magoar as pessoas, a gente pode sim afrontar. Tá tudo lindo, cada um faz o que quer. Agora isso volta, entende? Nem sempre volta verbalmente, nem sempre volta de uma forma onde a pessoa vai te abordar de volta, né? Nem sempre volta visível, mas volta. Tudo vai voltar, porque tudo é energia e tudo está interconectado, tá? A Fátima falou assim, ó, fica registrado nas células as emoções. Isso pesa na criança que vai ser adulto. Sim, Fátima, e pesa nos pais também, porque tem ali uma corresponsabilidade, entende? Nos pais e nos responsáveis. Então, sim, professores que às vezes, né, por falta de tempo, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, foram negligentes com situações que eles visualizaram na escola. Eles vão sofrer as repercussões disso energeticamente.
Nunca vai saber que foi por causa daquilo, porque não vai lembrar. Imagina tantos episódios que acontecem na escola, no dia a dia, a pessoa não tem como lidar com tudo aquilo. Mas existem situações em que você pode sim tomar uma atitude, em que você pode sim fazer algo. E aí quando você deixa de fazer, aquilo fica marcado em você. E vai repercutir em você financeiramente. Porque as minhas emoções ajudam a criar o dinheiro para minha vida. Entende? Quando as minhas emoções são densas, quando as minhas emoções são reprimidas, quando as minhas emoções elas são angustiantes, elas repelem o dinheiro da minha vida. Quando as minhas emoções são de alegria, são de colaboração, são de ser prestativo com o próximo, é de atenção, é de cuidado, né? Quando as minhas emoções são de bons exemplos, e aí esses bons exemplos, cada um analisa como quer, né? Quando as minhas ações são de responsabilidade com os meus, principalmente com os filhos, porque os filhos têm uma ligação direta, entende? Essas emoções vão abrir possibilidades para você criar mais dinheiro. Então, sim, quando eu assisti o seriado Adolescência, eu fiquei o tempo todo imaginando, caramba, o quanto as pessoas estão eliminando a energia do dinheiro na vida delas, no dia a dia, no cotidiano, entende? Em vários momentos, por exemplo, tem uma hora, lá vai o spoiler de novo, né? Tem uma hora em que o policial tá atendendo ele lá, o cara tá tomando o depoimento dele, né? Não sei se é policial, mas o escrivão tá tomando o depoimento dele. E daí ele pergunta assim, você é isso, você é aquilo? Daí ele diz assim, eu sou inocente. E daí o cara responde assim, isso não é da minha conta. É verdade, não é da conta dele se o cara é inocente ou culpado. Mas aquela fala já cria uma antimatéria no campo do cara que tá atendendo. Entende? Porque independente do guri ser culpado ou não, cabe a mim ter entendimento de que eu estou na minha jornada de plantação e de colheita. Então eu recomendo, assista o seriado Adolescência com a sua mente expandida. Quem já é do Expansão Financeira faz todos os comandos mentais, entende? Eu me conecto agora com a energia do dinheiro, com a expansão de consciência, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa interpretar o que esse seriado vai trazer e não ver só o que o seriado quer mostrar, porque o seriado em si, ele vai 100% pro uso de telas, mas tem muita situação ali que você pode aprender, que você pode analisar, que você pode trazer para a sua vida, e não só para a relação com seus filhos, mas para os relacionamentos com o seu marido, com a sua esposa, com seus familiares mais próximos, sabe? Tipo assim, é um seriado que requer muita reflexão. São só 4 episódios, 4 ou 6 episódios, não me lembro bem. Então dá pra você assistir num dia só e refletir muito sobre aquilo, né? Tipo assim, o quanto eu... É isso que você tem que se perguntar. O quanto eu estou sendo relapsa no meu dia a dia, com a minha própria vida, com os meus relacionamentos diretos, com os meus relacionamentos indiretos, e o quanto eu posso me melhorar nisso. Porque quando você se melhora, automaticamente você melhora a vida das pessoas envolvidas com você. E quando você faz isso, você gera mais prosperidade para você e para outra pessoa. Sim, essa prosperidade nem sempre é vista a olho nu, né? São 4 episódios, a Fátima acabou de confirmar pra mim. Gratidão, Fátima, são 4 episódios, então dá pra você assistir num dia só. E anotando, né, gente? Eu sou a pessoa do papel e da caneta. Tem que anotar, você vai anotando ali, percebendo. O próprio pai, né, o investigador, ele se percebe alienado no meio da investigação. Ele diz assim, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar, não sei nem o que tá acontecendo. Ele tem um filho que estuda na escola. Então, seja honesto com você mesmo. O maior problema que eu vejo hoje nos atendimentos é a falta de honestidade que as pessoas têm consigo próprias, tá? Consigo próprias. Elas falam assim, não, porque comigo não é assim. Calma, não precisa ser reativa, você não precisa provar nada pra ninguém. Analise só pra você. Né? Eu tenho um áudio que eu falo assim, que a preguiça é
é o fator que mais prejudica a prosperidade, a preguiça. E daí as pessoas reagem. Eu não sou preguiçosa, eu não sou preguiçoso. Tá tudo bem. Isso não é pra você reagir, é pra você analisar. No que eu sou preguiçosa? Eu sou preguiçosa em cuidar da minha casa? Eu sou preguiçosa em cuidar da minha carreira? Eu sou preguiçosa em cuidar da minha imagem? Eu sou preguiçosa em cuidar da minha saúde? Eu sou preguiçosa na leitura? Porque em alguma coisa, né? Se a sua vida não está do jeito que você quer, em algum âmbito, em algum ambiente, você tá sendo preguiçosa. E se você perguntar assim, ô Liz, você é preguiçosa? Sou, gente. Nossa, meu Deus do céu. Ó, tô usando filtro, eu morro de preguiça de fazer maquiagem, entendeu? O cabelo já amarrei. Então, tipo assim, eu tenho várias preguiças em várias áreas, em várias situações. E em outras não. Mas é importante você reconhecer, porque tem muita gente que é desonesta consigo mesmo. E aí agora eu vou dar aqui esse bônus maravilhoso pra você. Quando você é desonesta com você mesma, você se coloca numa frequência de desonestidade. Sabe o que acontece? Você vai se conectar com várias pessoas desonestas em várias áreas. Pessoas desonestas nos sentimentos, nas relações, nas amizades, nos negócios, porque você se colocou numa frequência de desonestidade. Então, a minha sugestão é, pelo menos com você mesma, seja honesta. Se olhe no espelho e diga, eu estou fazendo o meu melhor? Analise. Se pergunte várias vezes, eu estou fazendo o meu melhor? E não é pra gerar culpa não, tá, pessoal? Porque culpa é muito pior do que a desonestidade. Não é pra gerar culpa. É pra você perceber. Ah, eu acho que sim, eu tô sendo desonesta nisso. Por exemplo, eu, Liz, poderia brincar mais com os meus filhos. Poderia pedalar mais, poderia jogar mais bola com eles. Poderia ir pra praia, fazer castelinho na areia mais tempo com eles. Mergulhar, sabe? Tipo assim, eu levo eles pra piscina, eu fico lá sentada na piscina, do lado de fora, trabalhando. E aí eles querem, mãe, pula aqui na piscina comigo. Eu não quero pular. Por vários motivos eu não quero brincar na piscina. Então, assim, eu poderia sim ser uma mãe mais presente. Eu tenho essa consciência. O problema é quando você não tem consciência. É quando você diz, não, eu sou uma mãe super presente. E não é. Não, eu sou uma mãe super cuidadosa. E não é. Ah, eu sou uma mãe... nossa, eu faço o melhor que eu posso. E você sabe que você não faz o melhor que você pode. Então, energia, prestem atenção. Energia não tem a ver com você ficar mostrando para os outros ou provando para os outros. A tua própria vida mostra a tua energia. Quem entende de energia, olha para você, vê a sua vida e sabe quais são as energias que você está vibrando. Entende? Quais são as energias que você está alimentando. Então, a minha sugestão para você é: comece devagarinho. Não tente mudar o mundo do dia para a noite, porque você não vai conseguir. Seja o seu mundo, seja o mundo dos seus filhos, seja o mundo da sua casa. Não tente fazer isso. Devagarinho, todo dia um pouquinho, você vai se melhorando um pouquinho. Agora tem que botar o celular para despertar, tem que anotar no seu caderno, porque senão você vai escutar isso aqui, vai entrar por um ouvido, sair por outro, e daí você não faz nada, e tá tudo certo, e a vida segue, e aí você entra naquela vibe de eu não posso fazer nada, eu não tive tempo, nem lembrei, entende? E aí, ó, ou você não cria dinheiro pra sua vida, ou você não consegue usufruir do dinheiro que você cria. Bom, é isso. Por favor, manda essa live para várias pessoas, compartilha com seus contatos, é muito importante. As pessoas precisam ter conhecimento do quanto a energia está presente na vida delas e elas nem sabem disso. As pessoas não têm noção do quanto a energia impacta todos os dias a vida dela. A energia que eu vibro, a energia que eu alimento é o que cria a minha realidade. Tá bom? Então compartilha. Além do mais, quando você compartilha, quando você comenta, eu vou terminar agora a live, daí você vai lá embaixo nos comentários e deixa comentários. Fátima, quem mais tá aqui? A Elisângela, quem mais? A Neia, a Arilene, vai lá, a Josiane, vai lá embaixo e comenta. Deixa vários comentários. Por quê? Porque quando você comenta, a rede social entende que esse assunto é relevante para outras pessoas e daí ela começa a propagar, tá bom? Um beijo lindo na sua alma, gratidão, muita prosperidade e muita abundância. E se você quer expandir muito mais
e acessar muito mais conteúdo que vai te trazer lucidez, eu tenho 2 programas, tá? O primeiro é o Clube da Liz, que já está no ar, você pode adquirir agora, deixa mensagem embaixo querendo saber mais ou me manda um zap. O Clube da Liz, onde já tem aulas gravadas, e a Jornada da Gratidão, que começará dia 16 de abril, tá bom? Dia 16 de abril a gente começa a Jornada da Gratidão, são 21 dias de jornada, todos os dias a gente tem um encontro. E o Clube da Liz, você entra lá na plataforma e acessa no seu tempo, no seu dia, no seu horário, assiste as aulas várias vezes e assim sucessivamente, tá bom? Beijo lindo, gratidão, muita luz.